Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo dessa nova fase da nossa série de estudos sobre os personagens da Bíblia. No último vídeo nós vimos sobre a vida de Noé, que foi um homem que creu na palavra de Deus mesmo em uma situação de adversidade. Deus falou para ele que viria o juízo e ele creu, mesmo que ele não pudesse ver. Ele entrou então para essa galeria dos heróis da fé, como um homem que creu em Deus e salvou a si e a sua família. E nesse vídeo nós deveríamos falar sobre a vida de Abraão para seguirmos a sequência. Mas eu creio que antes de nós entrarmos em Abraão, nós precisamos entender melhor o contexto do mundo aonde Deus chamou Abraão. E há duas coisas que eu creio que nós precisamos entender nesse contexto. A primeira é que existe um progresso na revelação de Deus. Nós vamos ver que Deus vai se revelando cada vez mais. E a segunda coisa é que existe um progresso também num afastamento do mundo em relação à vontade de Deus. Então eu quero começar falando sobre essa revelação progressiva. Nós iniciamos essa série falando sobre Abel, que foi um homem que a Bíblia diz que agradou a Deus. E depois da vida de Abel nós vimos a vida de Enoque. E a Bíblia diz que ele não apenas agradou a Deus, mas ele também andou com Deus. Depois de Enoque, nós vemos a vida de Noé, que ele não apenas andou com Deus, mas a Bíblia diz que Deus entrou em uma aliança com ele. Percebe que vai havendo um progresso onde Deus vai se revelando cada vez mais. E depois veremos a vida de Abraão, onde ele não apenas entrou em uma aliança com Deus, mas a Bíblia diz que ele foi chamado de amigo de Deus. Esse é um progresso que nos mostra que o coração de Deus está em se revelar. É um progresso que nos ensina que Deus é um Deus familiar, que decidiu multiplicar a sua glória através de relacionamentos. No fim, Deus está multiplicando a sua glória. É isso que Ele está fazendo, porque esse é o seu propósito. Seu propósito é multiplicar a sua glória. Mas Ele decidiu fazer isso através de relacionamentos. E eu creio que esse é um dos aspectos mais lindos do propósito eterno de Deus. Porque, tecnicamente, Deus não precisa de nós. Mas a Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. E sendo amor, Ele decidiu se revelar e nos fazer parte desse propósito, de forma que Ele multiplica a sua glória, mas nós somos agentes multiplicadores da sua glória. Então nós vemos que logo após a queda existe esse progresso, onde Deus vai se revelando mais e mais para esses homens. Pecadores, sim, mas que se arrependeram e decidiram crer em Deus. Por outro lado, nós vemos que eles são a minoria. A grande maioria, o mundo em geral, segue um outro caminho. Segue uma outra linhagem, uma linhagem que caminha na direção oposta da vontade de Deus. Mas assim como desse lado nós vemos os protagonistas, também nesse mundo que se afasta de Deus, nós também vemos protagonistas. Alguns vídeos atrás nós estudamos a vida de Caim, que construiu aquela cidade, e a vida de Lameque, que foi uma liderança ali dentro. E como aquela cidade, a ênfase dela era a independência de Deus e autossatisfação. E o princípio que governava essa cidade, ele se espalhou pelo mundo inteiro, porque a origem desse princípio está no coração do homem. Então a Bíblia diz que Deus viu que o coração do homem ele era continuamente mau. Ou seja, todos os homens, por toda parte, tinham essa mesma semente da independência e da contrariedade à vontade de Deus. Então Deus decidiu trazer juízo sobre a terra, sobre todos os homens, exceto sobre Noé e a sua família. Porque nós vimos que Noé foi um homem que andou com Deus. Acontece que Deus sabia que mesmo que ele estivesse começando tudo de novo com Noé, dentro do coração de Noé e dos seus filhos havia o mesmo princípio pecaminoso que levou a humanidade à destruição. E é exatamente isso que nós vemos. Cã, um dos filhos de Noé, peca contra o seu pai, o desonra. E quando seus irmãos são abençoados, Cã é amaldiçoado. E nós vemos na descendência de Cã a proliferação dessa mesma iniquidade.
E no meio dessa descendência de Cã, nós vemos um desses protagonistas que se destaca, chamado Nimrod. E podemos perceber claramente que o mesmo espírito que atuava em Caim, em Lameque, atua sobre esse homem. A Bíblia diz que ele foi um grande caçador, poderoso na terra, e que ele construiu muitas cidades, inclusive Nínive, que é uma cidade que vai aparecer na Bíblia depois, uma grande cidade chamada Resém. Ele também construiu uma cidade chamada Babel, na qual a Bíblia dá muito destaque. E eu creio que nós precisamos entender essa cidade para entender o contexto do chamamento de Abraão. O nome dessa cidade, Babel, é o mesmo de Babilônia. A única diferença é que vem de idiomas diferentes. E isso não é só uma curiosidade, isso é um fato muito importante. Porque nós vamos perceber que a história do Antigo Testamento, então, começa falando de Babilônia. E quando nós vemos a história do Antigo Testamento terminando, continua falando da Babilônia. No início, ela é um lugar onde Deus tira Abraão para ser o pai da nação de Israel. Mas no final, Babilônia é o lugar para onde Deus leva Israel de volta como cativos por causa da idolatria. Então eles permanecem 70 anos nesse cativeiro e Deus os tira da Babilônia mais uma vez, mas agora Deus está preparando o terreno para enviar o seu próprio filho. E assim nós percebemos que o Antigo Testamento termina mais ou menos da mesma forma como ele começa. Deus tirando Israel da Babilônia para começar uma nova história. Como se isso já não fosse interessante o suficiente, existe algo mais. Nós vamos perceber que no fim do Novo Testamento, a Babilônia ainda está lá. Existe algo chocante quando nós olhamos para esses textos. No final do Antigo Testamento, ainda nesse cativeiro onde Israel está preso na Babilônia, Deus então levanta um profeta chamado Jeremias. E no capítulo 51 do livro de Jeremias, Deus diz: sai do meio dela, povo meu, e cada um salve a sua vida da ira do Senhor. Pode parecer engraçado Deus falando para um povo cativo sair da Babilônia. Mas o problema é que, depois de algum tempo naquele cativeiro, a Babilônia se tornou um ambiente agradável para Israel. Eles começaram a fazer negócios e a prosperar. E depois de um tempo, a Babilônia se tornou não só um cativeiro externo, mas um cativeiro interior. E Deus diz: sai da Babilônia, sai do meio dela. Mas sabe o que é mais chocante? É que quando nós olhamos para Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4, no contexto onde Deus está falando ainda da Babilônia, nós lemos assim: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes do seu juízo. Nós chegamos no fim da Bíblia e ainda existe uma parte do povo de Deus cativa na Babilônia. Esse mundo, os seus prazeres, os seus sistemas, as suas facilidades, as suas religiões, ainda mantém parte do povo de Deus presa, cativa. Eu creio que é por isso que existem tantos alertas no Novo Testamento em relação aos cuidados no nosso relacionamento com as coisas que são essencialmente mundanas. Tiago diz que se alguém quer ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. João vai dizer que as coisas do mundo e os prazeres do mundo e o próprio mundo vão passar, e vai permanecer apenas aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus disse que nós não somos do mundo. E Paulo vai dizer que Cristo se entregou por nós para nos desenraizar desse mundo perverso. Tantos alertas e muitas vezes nós continuamos brincando de nos relacionarmos com esse mundo. Bom, mas felizmente essa não é a palavra final. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos que existe 2 vezes um brado nos céus que diz: caiu, caiu a grande Babilônia. E em uma outra passagem também é dito que quando soar a última trombeta, haverá também um brado nos céus que diz que os reinos desse mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, um dia esse sistema que foi criado para dominar vai ser dominado. Esse sistema que foi criado para destruir será destruído.
Cristo vai reinar para sempre. Bom, mas esse é o final da história. Nós ainda estamos estudando apenas o início, quando Deus chama Abraão. Mas é importante nós sabermos que quando Deus chamou Abraão, a Babilônia estava só começando. Vocês lembram que Deus tinha dito para Noé encher a terra, cumprir aquela missão que Adão havia falhado em realizar? E sabe qual era o intuito por trás da Babilônia? A Bíblia diz que aqueles homens que construíram essa cidade disseram que fariam a cidade e uma torre para que eles não fossem espalhados pela terra, ou seja, para que eles não cumprissem a vontade de Deus. Acontece que Deus, na sua sabedoria, ele trouxe novos idiomas naquela cidade. E as pessoas então se tornaram confusas, não conseguiam se comunicar e se viram obrigadas a se espalharem pelo mundo. Então essa Babilônia primitiva, ela é um símbolo do mundo da onde Deus vai chamar Abraão. Um mundo confuso, perdido, incompleto, independente de Deus, vagando sem saber para onde vai. Mas Deus, na sua bondade e soberania, entre todas essas famílias espalhadas pela terra, vai encontrar um homem com quem ele vai escrever uma história de amizade. Um homem para quem ele vai fazer a promessa mais preciosa de todo o Antigo Testamento. A promessa de que o seu filho, aquele Redentor que havia sido prometido desde o início, desde a queda, seria enviado ao mundo e nasceria na descendência de Abraão. Deus encontrou Abraão, um homem que se tornaria o pai da fé. No próximo vídeo nós vamos compartilhar sobre a vida de Abraão e o que significa de fato então ser amigo de Deus. Que Deus te abençoe e eu te vejo lá.